Vamos falar aqui, seguir os nossos assuntos aqui, galera. Vamos falar dessas semifinais de Copa do Brasil, onde já teve o primeiro jogo entre Corinthians e Fluminense. Ricardo vai falar sobre esse jogo e Diego vai comentar sobre Flamengo e São Paulo. A gente vai falar o prognóstico dessa segunda rodada e possível final. Ricardo, surpreendeu o Corinthians no Maracanã contra o Fluminense pra você? Você esperava um jogo mais difícil? O que é que você esperava? O que te surpreendeu? Me surpreendeu a maturidade do time, né? Você toma um gol aí com segundos, né? Tipo, um pênalti logo de cara. E aí você continuou jogando bola, né? O time não se afobou. E o Renato Augusto depois dá uma entrevista falando que ele pede pro time jogar bola. Tava no primeiro minuto do jogo, né? Então assim, eu acho que foi um jogo difícil. O Fluminense é um bom time, né? O Diniz tem os seus defeitos e qualidades, mas soube armar muito bem esse time. Mas assim, o Fluminense falhou na hora que não poderia ter falhado, né? E aí assim, você trazer um jogo empatado para Itaquera, você dá o favoritismo pro Corinthians, visto o que foi que aconteceu com o Atlético Goianiense. Não tô comparando Flu e Atlético, tá? Uhum. Mas eu tô falando assim, o que se viu diante do Atlético era pro Fluminense ter matado o jogo. Mas eu gostei do jogo, foi um jogo bom. Corinthians com algumas falhas, né? A origem do primeiro gol, o sistema defensivo inteiro falhou. Eu revi o lance depois. E aí eu entendi que assim, não foi uma falha só do Fagner, foi uma falha do sistema defensivo que começou lá com o Fábio Santos. Então assim, jogo desse porte não pode ter esses tipos de falha, né? O cara já tem que estar ligado ali, apitou, ele já tem que estar ligado, né? Mas porque uma bola dessa pode custar uma eliminação, um título. Mas foi um jogo bom, cara. O Corinthians jogou bem, se portou bem, conseguiu. Teve uma hora que encaixou o Fluminense, né? E eu vou tirar o meu chapéu pro Vitor Pereira, né? Eu gosto muito do trabalho dele, defendo muito o trabalho dele. Acho que o Corinthians, para ter um 2023 melhor, passa muito por ele continuar essa comissão técnica, que eu falo novamente que é a melhor desde 2015. Ele apostou em Ramiro e Vital. Eu, quando vi, eu fiquei assim, transtornado. Eu falei, não acredito que o cara vai fazer isso, né? Mas aí quando você para analisar, né, depois do jogo, você olha o que ele tentou fazer ali, pô, beleza. Então mostra o quê? Que ele tem, de tudo que se fala na imprensa, pô, o VP é brigado com o Fagner, com o Roger Guedes, com o William, com não sei quem e tal. Mostra que o cara tem o grupo na mão, entendeu? Porque ele segurou ao máximo a alteração e ele soube escolher o que ele queria colocar no campo. De um elenco do Corinthians tão limitado, ele soube ali colocar e deu certo, né? Então, assim, eu acredito que jogou bem. O Corinthians, no segundo tempo do Corinthians foi mal, mas assim, no todo o Corinthians conseguiu jogar e desempenhar o que se espera dele, né? E agora em Itaquera, e aí a coisa complica pro Fluminense, porque jogar aqui em São Paulo é muito difícil, o estádio de Itaquera é muita pressão. Então eu acredito que o Fluminense, se ele perder como diz o Vitor Pereira, a eliminatória, ele perdeu no Maracanã e não em Isso. Itaquera. Diego, o que fez esse Corinthians chegar numa semifinal de Copa do Brasil já às portas de uma final? Vai decidir o jogo em casa. Eu acho que o Corinthians passa do Fluminense. Tive lá no Maracanã, consegui acompanhar o Fluminense e Palmeiras. É bem o que Ricardo trouxe, assim. Quando a marcação do Corinthians encaixou, o Fluminense não jogou. Mesma dificuldade que o Fluminense passou com o Palmeiras. Em determinado momento, no primeiro tempo, antes do gol do Palmeiras, a marcação encaixou ali da defesa e meio campo, né? Os defensores Danilo e Zé Rafael ali, o Fluminense não passava. Então a dificuldade talvez seja um defeito do time do Diniz, né? Que também não vamos tirar os méritos, né? Porque o do Fluminense tá onde tá por causa do Diniz também. Mas eu acho que o Corinthians é aquela questão da cultura do Corinthians, né? Não desistir. Apesar do time não estar jogando bem, apesar de que a gente falou aqui já várias vezes que o time tem mais... tem os resultados, mas sem jogar bem em campo. E tá conseguindo resultados. Então tem uma boa vantagem, 2-2 no Maracanã. Não tem mais gol fora de casa, né? No critério.
Mas eu acho que deixou o jogo em aberto. Um jogo que talvez pudesse ser fácil pro Fluminense. Todo mundo apostava que seria um jogo fácil. Não foi bem assim. Eu acho que Itaquera o bicho vai pegar. Não sei se o Fluminense vai passar, não.